Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Como todos sabem, a gente tem um canal lá no TikTok. Porém, lá no TikTok a gente só tem um minuto para gravar o vídeo. E nós não temos nesse minuto a condição de explanar muita coisa, né? Nós precisamos ser rápidos e objetivos, tá? Então o que é que acontece? Nós postamos um vídeo no TikTok hoje falando sobre aquela polêmica lá que envolveu o Papa Francisco, tá certo? Com relação ao que ele disse, que apoiava o casamento homoafetivo, a união estável entre dois homens e duas mulheres. Ele também disse que ambos, né? Perdão, que eles são filhos de Deus, e ele também disse com relação a que eles merecem constituir uma família. Então, a gente falou lá em poucas palavras, dentro de um minuto, tá? Então, a gente vai trazer, cada vídeo que a gente postar no TikTok, a gente vai trazer uma explanação maior aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? Isso vai ser postado no Facebook, como também vai ser postado lá no canal no YouTube. Então, para que não haja dúvida. Então, os vídeos que vocês verem no TikTok, vocês podem irem até o Facebook ou o YouTube que vocês vão acompanhar lá. Então, o que o Papa Francisco disse? Ele disse que apoia a união entre dois homens e duas mulheres porque eles são filhos de Deus e eles merecem ter uma família. Como eu disse no vídeo lá de um minuto, o que é que acontece? Se fosse um político que estivesse apoiando essa prática, essa atitude, eu até entenderia, porque o político ele quer voto. Se fosse um empresário que estivesse apoiando essa atitude, eu até entenderia. Por quê? Porque o empresário ele quer vender alguma coisa. Mas se tratando de um líder religioso mundial, o Papa, ele é um líder, ele é o líder da Igreja Católica mundialmente falando. Então, tratando-se de um líder religioso que tem a Bíblia, tá? Como o livro de regra e fé, ele acredita que Deus é maior do que todas as coisas, ele acredita que o Senhor fez todas as coisas, ele acredita que o Senhor, ele rege esse universo, como nós também acreditamos, fica algo incoerente da gente entender, vindo de um líder religioso. Então, o que é que acontece? Eu gostaria de ler um texto da Bíblia que diz assim, lá em Gênesis, capítulo 2, tá certo? O verso 18. Olha o que é que diz o verso 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. O que eu entendo nesse texto, e gostaria de deixar registrado nesse vídeo, é o seguinte. Deus, ele já tinha feito toda a sua criação, ele já tinha criado todas as coisas, inclusive os animais. Tá certo? Muitas pessoas dizem que não tem problema algum, tá bom? O relacionamento entre um homem e um animal, um relacionamento sexual, enfim. O próprio Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. O homem estava só. Se Deus já tinha criado os animais, o homem não estava sozinho. O homem tinha a companhia dos animais. Porém, olha o que é que o texto diz, que lhe corresponda. Os animais, tanto selvagens como os animais domésticos, eles não correspondiam ao homem. Eles não eram semelhantes ao homem. O homem não foi criado para manter relacionamento sexual com animais. Isso é o próprio Deus que está dizendo aqui no texto. Segundo, Deus ele criou a mulher para ser adjutora, companheira do homem e que lhe seja correspondente. Não está dizendo aqui, tá certo, que Deus criou Adão, Eva e Ivo. Dois homens para uma mulher. Não. É adultério, é pecado. Deus não criou Adão, Eva e Margarete. Tem algumas traduções aí, alguns estudiosos, teólogos que dizem que existiu uma tal de Lilith, que foi a segunda mulher de Adão. A Bíblia não relata isso. Se isso for retirado de livros extra-bíblicos, aí, meu irmãozinho, eu não vou estar discutindo com você porque eu acredito no que a palavra de Deus está me dizendo. Livro extra-bíblico não me interessa. O que me interessa é a fonte de vida que é a palavra de Deus. Então Deus criou um homem e uma mulher. Não criou um terceiro ser. E nem muito menos um ser indefinido. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, e disse, vocês vão crescer e vão multiplicar. Vão encher a terra. Deus é tão sábio que se ele tivesse criado dois homens, não tinha como povoar a terra. Deus é tão sábio que se ele tivesse criado duas mulheres, não tinha como povoar a terra. Então, o Papa, como um líder religioso, ele apoiar
um casamento, uma união de dois seres que não vão ter de forma alguma a condição de procriar, que não vão ter a condição de cumprir a ordenança de Deus, que era crescer e multiplicar, está totalmente fora das Escrituras. Ele se equivocou. Ele precisa rever o que ele disse. Tá? Continuando. Ele disse que eles também são filhos de Deus. Somente para você ter uma ideia do que eu estou querendo dizer aqui. Todos nós, indistintamente, nós somos criaturas de Deus, somos criados por Deus. A condição de filho só é dada quando o homem ele aceita Jesus como Senhor da sua vida. Ele aceita o sacrifício na cruz do Calvário. Então ele passa de criatura a filho. Então, para que o homem seja filho de Deus, é necessário que ele aceite Jesus como Senhor da sua vida, para que ele se torne filho por adoção, através do sangue de Cristo. Segundo, o Papa disse que os homossexuais merecem constituir uma família. Eu gostaria de perguntar, será que ele já não tem uma família? Pai, mãe, irmãos, tios, sobrinho, avós? Acredito que eles tenham. Constituir família como? Como homem e mulher? Jamais, isso é loucura, isso não existe. O Papa, ele equivocou-se com essa afirmação. É necessário uma retratação, tá certo? E nós não estamos falando de religião, não estou aqui contra os católicos, não estou aqui contra nenhum tipo de religião, estou falando da palavra de Deus, que é o nosso manual de regra e fé. Ele se equivocou, não era para ele ter dito aquilo, tá certo? Mas ainda há tempo de correção, ainda há tempo dele analisar as escrituras e ver que houve um equívoco, e ele pode se retratar com as pessoas, com toda a humanidade que ele divulgou lá, né? Divulgaram lá a palavra dele. Tem como consertar isso ainda, tá certo? Então, para que fique claro, tá bom? Deus, ele não aprova união entre sexos iguais. Não é permitido pelo Senhor. É pecado, é abominação diante de Deus. Agora, eu gostaria de dizer a você o seguinte: se fulano ou cicrano quer ser homossexual, nós temos de respeitá-los, tá certo? Temos de caminhar junto com eles. Temos de andar junto com eles. Sem discriminação, sem homofobia, que é a questão de você ter aversão a pessoas de sexos opostos, né? Que dizem que tem sexo oposto, dizem que são gays, lésbicas, enfim. Isso também é errado, isso é pecado. Não é para isso acontecer, tá certo? Agora, aceitar que isso seja colocado como regra, como lei, como ordenança de uma igreja, isso aí nós não iremos aceitar. Se o homem quiser ser homossexual, se a mulher quiser ser lésbica, gay, o que ela imaginar, o que o homem imaginar, é um direito dele, porque ele tem livre-arbítrio. Agora, que isso não seja colocado como lei, como regra, afirmando, como tem muitos que estão afirmando, dizendo que o Senhor está aprovando. Não, meu irmão. O Senhor não está aprovando isso. Tá certo? O Senhor abomina a prática homossexual, é pecado. Você aceitando ou não. É o que a Escritura Sagrada diz. Agora, Deus ama cada pecador. E Deus deseja que o homem se arrependa. Tá bom? Deus abençoe.